Bem, amigas e amigos, estamos de volta com o Pod Costa. Hoje nós convidamos para um depoimento aqui nesse espaço um empresário que há muito tempo está no Piauí e que tem a sua contribuição já indiscutível e que agora contribui também com a política e resolveu entrar para construir, ou pelo menos aumentar a estrutura de um partido que está na oposição, que é uma coisa não muito comum no Piauí. É uma dedicação total a partidos de oposição. Eu estou falando do empresário Tiago Junqueira, que tem a sua grande base no agro, e que hoje é o presidente do PL, o Partido Liberal no Piauí, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que está o senhor? Tudo bem? Feitosa, Grande abraço. Obrigado pela gentileza de ter comparecido. prazer em estar aqui com você, com seus ouvintes aí, com a tua audiência. Muito obrigado pelo convite. Eu quero estar mais vezes aqui com você, eu já admiro o teu trabalho aqui no Pod Costa e vamos com tudo. Aqui pode tudo. Pode, Então, pode sim. pode perguntar Não tudo deve aí estar dizendo aí. pra gente bater um papo aí. Pois também, eu gostaria que o senhor inicialmente fornecesse aí detalhes da sua trajetória pessoal, por que que o senhor resolveu vir para o Piauí, onde foi que o senhor nasceu, como foi, Sim, como é que começou, as dificuldades enfrentadas. Sim, eu vou fazer Fique à vontade. um breve resumo aí pro pessoal que não conhece, né? Então, eu sou de Ribeirão Preto, que é interior de São Paulo. Somos de uma família de 6 irmãos, eu sou o mais novo. Meus pais ainda estão vivos, Manuel e Lília, 89, 86. E eu, assim que me formei ali em agronomia, numa cidade que fica perto de Ribeirão, em Jaboticabal, na Unesp, eu fiz muito relacionamento na faculdade e acabei telefonando para 2 amigos que já estavam trabalhando e morando em Balsas, no Maranhão, para convidá-los para minha festa de formatura. E ali naquele ano, que foi janeiro de 2004, eles me disseram que estavam no auge aqui do trabalho em Balsas, que é bem na safra, né? Bem na época do plantio de soja, e que não poderiam ir para a minha festa de formatura, mas perguntaram o que eu ia fazer depois da formatura. Eu disse que eu ia para a fazenda do Paraná, a fazenda dos meus pais, da família, para trabalhar lá no Paraná. E eles me disseram o seguinte: olha, Thiago, você tem que vir aqui em Balsas ver o que está acontecendo aqui. Você vai se surpreender, como nós nos surpreendemos. Eu fui realmente depois da formatura para a fazenda do Paraná, acompanhei a colheita de soja lá, que era uma prática comum nossa, né? E depois eu peguei um avião e vim para São Luís, de São Luís desci para Balsas para atender esse chamado desses 2 amigos. E ali chegando, passei ali acho que uns 15 dias em Balsas e conheci muita coisa ali, levada por eles, né? Serra do Penitente, o sul do Maranhão, ali a Agrosserra. Então fiquei encantado com o que eu vi. Voltei para Ribeirão, tive uma reunião com meu pai, meu irmão, que estava comigo, o Lourenço, e falei: pai, meu pai já estava também procurando, Feitosa na época, outras regiões do Brasil para investir, para a gente investir, né? O nosso ramo é agro. Meu pai está lá no Paraná desde 64, mexendo com soja, e nós somos de Ribeirão, e em Ribeirão é cana. Meu pai já tinha rodado ali naquele ano de 2003, 2004, Mato Grosso, Goiás, e aí eu vim conhecer o Maranhão, fiquei encantado. Falei: pai, o lugar da gente investir é lá, então deixa eu voltar. Meu plano é voltar para o Maranhão, para Balsas, alugar uma casa e procurar terra na região. Foi isso que eu fiz. Aluguei uma casa em Balsas, rodei ali naquele ano de 2004, de maio até final do ano, mas em agosto apareceu, você vai dando cartão, naquela época não era mais cartão, e um corretor de Teresina me ligou, chamado Sr. Nerivaldo, eu estava em Balsas, e ele falou: Thiago, eu tenho 2 fazendas para te mostrar, uma em Canto do Buriti, no Piauí, e outra em Regeneração. Eu por telefone perguntei as características das 2 e falei: a de Canto do Buriti eu não quero ver, porque tinha um fator limitante de chuva, pouca chuva, e a de Regeneração eu gostaria de ver. E vim ver. Foi amor à primeira vista, fazenda Chapada Grande. Conheci em agosto, fizemos uma reunião em São Paulo em setembro. Meu pai e meu tio, que eram sócios junto comigo na época, vieram conhecer o Piauí em outubro, pleno BR Obró, né, Feitosa? Isso. Aquele clima seco. Você pega aqui de Teresina até Regeneração nessa época, principalmente ali agosto, setembro, outubro,
que está bem seco, não chove nada, os riachos que a gente passa, tudo seco, a vegetação árida, a vegetação seca, com uma cor cinza, né? Pouco verde. Então eles foram muito corajosos de eu estar mostrando para eles, né, um potencial investimento para eles aportarem capital, e foram muito corajosos. Meu pai na época com 68, eu com 28 anos de idade, fizemos o investimento, compramos a fazenda em novembro, era de uma família conhecida aqui de Teresina, Dr. Clidenor, ali do Sanatório Meduna, que hoje virou Shopping Rio Poti, né? E ali eu me mudei. Clidenor de Freitas Santos. Clidenor de Freitas Santos, é Dona Araci. Eles já tinham falecidos, já eram falecidos quando a gente comprou, compramos do inventário, então tinha muita segurança jurídica na terra, né? Meu pai advogado também olhou e falou, não, só vamos conseguir comprar com autorização, com alvará judicial, né? Então, muita segurança jurídica, que é uma coisa até rara aqui no Piauí, infelizmente. Lá para o sul do estado é um pouco mais complicado essa questão de segurança jurídica. E me mudei para o Piauí em dezembro de 2004. Janeiro de 2005 eu estava já morando em Regeneração e numa ponte, sempre Regeneração Teresina, né? Então foi assim que eu cheguei no Piauí. Conto essa história para muita gente, porque muita gente tem curiosidade, pô, por que o Piauí? Como você veio parar aqui? Então foi isso. É claro que eu resumi absurdamente. E uma vez um argentino me perguntou, ele estava fazendo um trabalho lá na Chapada Grande, e eu já tinha contado isso para várias pessoas, e eu contei essa história para ele mais demoradamente, né? A gente tomando uma geladinha lá em Regeneração, e eu contei com mais riqueza de detalhes. Aí eu terminei de contar a história para ele e falou, Thiago, resumindo, você veio para o Piauí por conta de las manos de Dios. Deus te trouxe para o Piauí. E eu acredito 100% nisso, Feitosa, porque de lá para cá, já lá se vão 21 anos aqui no Piauí, Deus me provou, porque Deus é a crença, né? Quem acredita, Deus você não vai ter oportunidade de conversar com ele não vai descer para ter uma reunião com você. Mas ele já me provou, por A mais B, que ele existe, e algumas vezes, e eu tenho certeza que ele me guiou até o Piauí, desde a época da faculdade, esses dois amigos que estavam em Balsas, enfim, é muita coincidência, que uns chamam de coincidência, outros sorte, mas para quem acredita, eu chamo de Deus. E a fazenda Chapada Grande tem quantos hectares? Lá o total são 20 mil hectares, a gente produz nela o que é possível produzir, que são 12.500 hectares, o resto é reserva legal, APP, outras áreas como a sede, estradas e área de pastagem, mas a gente produz soja lá em 12.500 hectares. Chegou a ser eucalipto, uma época, não sei se você lembra, que a Suzano anunciou ali em 2008. Foi, depois caiu fora. Que construiria uma maior fábrica de papel celulose do mundo aqui no Piauí, que teria sido maravilhoso para o estado do Piauí. A gente acreditou, recebeu a Suzano lá, fizemos eventos lá na fazenda, dias de campo, para tentar atrair mais pessoas para plantar eucalipto e investir no Piauí. E chegamos a plantar 6.000 hectares de eucalipto. Nós fomos o maior plantador de eucalipto no estado do Piauí, sem ser a própria Suzano, né? Para a fábrica. E o prejuízo foi gigantesco, porque a Suzano acabou saindo ali por 2012, 2013, construiu essa fábrica lá em Imperatriz, no Maranhão, e quem plantou eucalipto no Piauí tomou prejuízo. E nós, como fomos a empresa que mais plantou eucalipto, o nosso prejuízo foi muito grande. Como é que vocês superaram esse prejuízo? Bom, essa foi mais uma provação que no início da nossa fala você falou as dificuldades, né? Foram duas grandes dificuldades que eu atribuo ter enfrentado aqui no Piauí. Uma foi a Suzano, foi dificílimo superar esse obstáculo, que é um obstáculo financeiro, né, de planejamento, e o outro obstáculo foi político, perseguição política, mas esse a gente deixa para explicar depois. Ali da Suzano, Feitosa, a gente ter plantado 6.000 hectares de eucalipto para uma fábrica que ia ser construída, e precisava de uma base florestal de 210.000 hectares para rodar a fábrica. Ela precisava plantar 30.000 hectares por ano durante 7 anos. Então, a gente não plantou eucalipto assim, no escuro, né? A gente plantou, foi conhecer os plantios, os clones que eles indicaram. Então, a gente se animou, porque Regeneração, ali na Fazenda Chapada Grande, não tinha nenhum histórico de produção de soja. Não se tinha ninguém plantando soja na região. Então, a gente foi para a fronteira da fronteira agrícola. O Piauí já era uma fronteira, mas Regeneração, como não tinha histórico, a gente foi muito corajoso de implantar o projeto ali.
E como não se tinha histórico de soja, a gente começou a plantar eucalipto ali em 2008, e a soja em 2009, para você ter ideia, a soja veio depois do eucalipto, acreditando 100% na fábrica. Quando a fábrica foi embora para o Maranhão, a gente não tinha para quem vender esse eucalipto. Aqui no Piauí não tinha. Você vai vender para padaria, cerâmica, enfim, não tinha. Aí a gente tentou escoar um pouco ali para Bung, em Uruçuí, e outro tanto, a maior parte foi ali para o polo gesseiro de Araripina. Mas o prejuízo, como é que a gente superou isso? Com muita fé em Deus, muito trabalho e tentando romper. A dificuldade que foi ali, durou ali uns 7 anos para a gente escapar. Começamos a tirar o eucalipto em 2013 e terminamos de tirar o eucalipto em 2020. E migrando essas áreas de eucalipto todas para soja, que era o nosso projeto original. E a mão de obra empregada, Mais as ou pessoas envolvidas no processo. mais ou menos 100 empregos diretos e outro tanto de indiretos, 90% de regeneração. 90% de regeneração. É. Nesses 100 diretos. Isso. E os indiretos. Aí bem variado, né? Porque aí você envolve frete, outras empresas que prestam serviço, aí não tanto de regeneração, menos de regeneração. Esse 90% da mão de obra é basicamente que tipo de mão de obra? Hoje em dia nós temos ali em torno de 30, 40 ali na sede, aí você pega refeitório, segurança, escritório, basicamente ali na sede uns 30, 40. E o restante operador de máquina, motorista, oficina. A sua empresa está toda bem estruturada? Completamente redonda. Não tem problema com banco? Completamente redonda. Porque o pessoal falou muito tempo, né? Que o pessoal do agro também dependia muito de banco, essas coisas todas, né? Feitosa, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o setor do agro no Brasil, não vou nem falar de Piauí, no Brasil, é a locomotiva do nosso país. É o que o brasileiro é bom. E quando eu falo agro, não é só agronegócio, não é só soja, é tudo que envolve o agro. O grande, o médio, o pequeno, o pecuarista, o criador de suínos, peixes, avicultura, leite, frutas, laranja, café, enfim, hortaliças, horticultura. O agro é uma infinidade. O agro é uma infinidade. E tá na nossa vida desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. Móveis, roupa, tudo, né? Eu acho que esse atual governo federal, que não representa o agro, inclusive chama o agro de fascista, né, que é o Lula, é o PT, ele tende a matar a galinha dos ovos de ouro, que é o agro. Seja com sobretaxas, seja com novos impostos, seja com perseguição política, veja a taxa de juros que nós estamos tendo hoje no Brasil, que é a das mais altas que nós já tivemos na história do país, né? Então isso tudo influencia demais na locomotiva da nossa economia, que é o agro, que é o setor primário. Atrás do agro vem uma cadeia gigantesca de industrialização, de comércio. Quando você impacta na locomotiva, os vagões que vêm para trás vão ser impactados também. Então, eu diria para você, eu recebi na semana passada, aqui no Piauí, a visita do Pedro Guimarães, que foi presidente da Caixa, no governo Bolsonaro. E ele me disse que está assustado, que 80% do agro nacional está com problema financeiro. Em bancos, em RJ, ele disse que nunca viu tanta RJ, está dando consultoria para isso, inclusive dando consultoria para essas empresas que estão em dificuldade. Então, respondendo à tua pergunta, eu diria que tem 10% das empresas no agro hoje com uma saúde financeira invejável. 10%, nível nacional, tá? Mais uns 10 ou 20% ali se equilibrando. E uns 70% hoje com problema. Desses 70%, uns 20 ou 30% com muito problema grave. Nós, por Deus, porque como a Suzano trouxe muita dificuldade para nós até 2020, de 2020 para 2025, são 5 anos, você vê, nós estamos aqui há 21 anos, a gente não comprou mais terra. A gente comprou a Fazenda Chapada Grande, teve muito problema na empresa, saiu do problema, equacionou, porque foi caríssimo e deu muito trabalho para sair do eucalipto e vir para a soja. Mas de 2020 a 2025, a gente não investiu mais em outras terras, a gente investiu no nosso negócio. Então a nossa empresa está dentro dos 10% que eu digo para você que está com saúde financeira a nível nacional invejável.
O que tem em banco está equacionado, é menor do que o que tem em caixa, então é raro uma situação como a nossa. Nós estamos prontos para crescer, mas não temos coragem de crescer enquanto o governo do Brasil tiver um cara que chama o agro de fascista. Então é melhor a gente proteger o que a gente construiu e ficar com os dois pés muito no chão, preparando para dias piores que devem vir por aí. Inclusive, se ele for reeleito, é um cara que muita gente acha que já está derrotado nas eleições de 2026, mas está com a caneta na mão, Feitosa. Ele está com a caneta na mão e veio aí, ressurgiu das cinzas aí pelos amigos do STF, da imprensa em 2022 e ganhou a eleição de quem estava com a caneta na mão. Então a gente não pode subestimar esse atual presidente, né? Que ele vai fazer de tudo para tentar continuar. E se ele continuar, é aí que nós vamos ficar cada vez mais com o pé no chão e recolher o flap de investimento. Não temos coragem de investir. O senhor começou a sua trajetória para essa região do Brasil vindo a Balsas, né? Balsas. O senhor tem andado lá? Faz uns 5 anos que não. Falam que Balsas vai explodir. Já explodiu. O que tem lá tanto que... Bom, o agro é a base de tudo, como eu te falei. Balsas aconteceu Balsas muito antes que o Piauí. E antes de Balsas, ali Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então, o agro ele vai chegando e ele não retrocede. Aonde ele chega, ele pode até demorar, andar um pouquinho de lado, não crescer de um ano para o outro, mas ele não retrocede. É sempre para frente. Então nós estamos falando aí de 20 anos que eu já estou aqui, que eu cheguei em Balsas em 2004, 21 anos. Avançou demais nesses 21 anos. Agora, o que está mais explodindo lá é a situação de indústria de etanol de milho, né? Isso atrás disso vem emprego, é o que teria acontecido aqui no Piauí se a Suzano tivesse montado a fábrica aqui. Vem um monte de pequenas indústrias e pequenas fábricas atrás de uma mega fábrica dessa. Então o que nós temos que pensar a nível de Piauí para o futuro é a gente tentar atrair investimentos, investidores e industrialização para o nosso Piauí para gerar emprego, renda e ir diminuindo a pressão, né, de bolsa que tem aqui no Piauí, no Nordeste. A gente não é contra a bolsa, mas a gente tem que ir diminuindo essa pressão, né, Feitosa, para essas pessoas saírem dessa condição de assistencialismo do governo e buscarem realmente progredir na vida com emprego digno, com dignidade, e melhorar de vida e dar essa melhoria de vida para os filhos, para os netos e a gente ir tirando o Piauí e o Nordeste desse atraso, desse atoleiro que eu estou aqui há 20 anos vendo, o Piauí andando de lado, né? Como é que o senhor avalia aí a industrialização no Nordeste? Então foi um dos temas que eu conversei com o Pedro Guimarães, que foi presidente da Caixa, né? Nós precisamos primeiro mudar o governo federal. Nós não vamos conseguir mudar a realidade do Piauí tendo na presidência da República alguém como a esquerda. Não tem como. Que é essa taxa de juros altíssima que a gente está vendo, essa perseguição política, essas alianças que ele faz com governos de esquerda internacionais, por isso está tendo esse tarifaço e essa represália do governo americano contra o Brasil. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, a culpa é do Lula. A culpa é do Lula de ter manifestado inúmeros ataques ao presidente Trump e fazer as alianças que ele faz com Hamas, com Venezuela, com Cuba. Então, o primeiro ponto é a gente recuperar a presidência da República ano que vem, que é o meu objetivo número 1. Por isso que eu aceitei essa missão aqui política. A minha intenção, Feitosa, é ver o que a gente pode fazer aqui no Piauí, de bom, de trabalho, um trabalho da direita, de consolidar, de fortalecer, para ver se a gente recupera a presidência da República ano que vem. Isso acontecendo, aí eu não sei se nós já vamos ter resultado positivo político aqui no Piauí, vamos trabalhar para isso, para ter alguma surpresa já positiva a nível estadual. Governo do estado, aí com o Tony Rodrigues, Senado, deputado, enfim. A semente vai ser plantada, agora depende do povo. A colheita pode ser em 26, pode ser em 28, pode ser em 30. Agora que eu estava conversando com o Pedro Guimarães. Pedro, recuperando a presidência da República, o cenário do Brasil tende a voltar para os patamares do governo Bolsonaro. Taxa de juros reduzir, crescimento voltar, a economia, a segurança jurídica, os investidores de fora do Brasil investirem no país, seja no turismo, na construção civil, no agro, enfim. E aí sim, o cuidado que eles não tiveram, porque é óbvio que cometeram erros no primeiro governo do Bolsonaro, até porque foi o primeiro governo dele, ele não estava completamente preparado
para aquele governo e ainda pegou 2 anos de pandemia mundial, né? E acho que fez um baita de um trabalho, porque os números mostram que ele entregou o Brasil, pegou o Brasil de um jeito, entregou o Brasil com números muito melhores, as estatais dando lucro, dinheiro com superávit. Então, a resposta dele, apesar de pandemia, foi espetacular. Então, a minha expectativa é de que, recuperando a presidência da República, a gente consiga olhar para os erros que foram cometidos no governo passado e recuperar e consertar. E uma das coisas que eu acho que deve ser feita é um olhar muito clínico para o Nordeste. Olhar muito clínico para o Nordeste em termos de geração de emprego. Geração de emprego. E industrialização. De que forma? Existem várias formas, né? Básico, economia, taxa de... Ninguém vai investir para pegar dinheiro em banco com 20%, 25%. Hoje a taxa de juros que está a 15%, você vai pegar um dinheiro no banco, Feitosa, você não vai pagar só os 15% de juros. Você vai pagar os 15% mais uma série de produtos que o banco embute nisso aí e vai passar de 20% a 30%. É impagável. Os juros hoje bancário é impagável. Então a pessoa que está com dívida e está atolada nessa taxa de juros, primeiro ela não tem capacidade de investir. Ela não tem capacidade de investir. Ela vai andar de lado pagando juros, que é o que eu acho que está acontecendo aqui no governo do estado. A gente fica ouvindo falar aí de empréstimos bilionários do governador Rafael. Com essas taxas de juros, eu tenho enorme preocupação da situação do estado do Piauí, situação financeira, saúde financeira do estado do Piauí, com essa quantidade de empréstimos que ele está fazendo e com essa taxa de juros. Como é que se investe? Como é que sobra dinheiro para investir se o cara está... Eu ouvi falar em 250 milhões de reais por mês de juros. Dinheiro que poderia estar indo para saúde, para educação, para segurança, para infraestrutura. Então isso é um erro, na minha opinião, um erro de gestão. É um erro de gestão. Eu posso, Feitosa, estar lá na fazenda com uma saúde financeira, como eu te falei, invejável na nossa empresa, ou eu posso estar com a minha empresa quebrada. A diferença entre você estar com uma saúde financeira invejável ou você estar com a sua empresa quebrada é gestão. É somente gestão. Tem corrupção na tua empresa? Tem corrupção no governo? Ou não tem corrupção? Tem escolhas de investimento? Tem mais. Por que vai captar dinheiro com essa taxa de juros? Será que não seria mais interessante diminuir o endividamento do Estado ao invés de aumentar? Então, muita coisa eu conversei com o Pedro Guimarães da gente tentar atrair indústrias e investimentos para o Nordeste. É lógico que eu vou puxar a sardinha para o nosso Piauí, tendo segurança jurídica para se investir aqui, tendo apoio do governo federal, tendo incentivo, não fazendo como o governo do Piauí está fazendo, de ter a maior taxa de ICMS, a segunda maior taxa de ICMS do Brasil. É o contrário, nós temos que reduzir o imposto para atrair o investimento. Depois que o investimento está aqui, dá lá seus 10, 15 anos de isenção e depois passa a cobrar. Então eu acho que a gestão do PT, Feitosa, ela é uma gestão totalmente oposta ao que eu penso. Eu não sei se eu te respondi a tua pergunta, como é que faz para a gente atrair a indústria para cá? A primeira coisa é recuperar a presidência da República. Primeira coisa. O senhor acha então que o governo brasileiro ele não tem interesse na geração de empregos, principalmente no Nordeste? Eu acho que não, Feitosa. E é um discurso muita demagogia, porque a gente precisa raciocinar. É porque o Nordeste, a grande maioria do Nordeste que vota no PT. Então, se o governo do PT tivesse intenção de tirar esse pessoal da pobreza, de tirar esse pessoal do Bolsa, do assistencialismo, já teria tirado, porque tá aí, teve o Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, agora Lula 3. Nesses últimos 23 anos, nós estamos aí com 17, 18 anos de governo do PT. E a gente vê os números do assistencialismo aumentando. Essa semana passada teve aí anúncio do gás. A outra semana, anúncio de energia, que vão pagar para quem consumir até 80 acho que quilowatts por mês, vai ser isento a conta de luz. Agora, eu pergunto para você, meu caro Feitosa, existe almoço grátis? Quem que está pagando a conta dessa luz, dessas pessoas que vão consumir até 80 quilowatts por mês? Somos nós, meu amigo. É você, inclusive, que vai pagar. É você, inclusive, que vai pagar. Vai vir na sua conta o aumento da sua energia para você pagar. Esse tipo de assistencialismo
É para promover uma igualdade social, talvez? Mas que tipo de igualdade social? Aquela igualdade social que faz a classe média virar pobre, o rico virar classe média e o pobre continuar pobre? Esse é o pensamento do PT que eu tenho na minha visão, na minha cabeça. É o meu pensamento. Já o pensamento da direita é promover a igualdade social? Por que não? Mas com meritocracia. Eu quero o pobre, o Bolsonaro já falou isso, a diferença entre a esquerda e a direita é que a esquerda quer que o pobre fique pobre, que o rico fique pobre, que o classe média fique pobre. Igualdade social. A direita não, a direita quer que o pobre fique rico, que o classe média fique rico, que o rico fique mais rico. Por exemplo, aqui em Teresina nós temos aí uma rede muito famosa que é o Armazém Paraíba. Vamos falar de outros para não ficar só no Paraíba. Tem Havan, tem o Supermercado Mateus chegando agora. Vamos falar Fazenda Chapada Grande em regeneração. O meu pensamento, Feitosa, é promover que venham mais. Tem uma van, que tenha 10 Havan. Tem não sei quantos Armazém Paraíba, que dobre, que triplique. Ele vai gerar mais emprego, ele vai pagar mais imposto. Fazenda Chapada Grande em regeneração, eu fiz vários eventos lá na fazenda, chamado Dias de Campo, para atrair investidores de fora do Piauí, de vários estados, para mostrar o que a gente estava fazendo em regeneração e mostrar a potencialidade do Piauí. Né, para a gente atrair mais gente para cá, para investir no Piauí, gerar emprego aqui. Então, tem aquele cara que é mais guloso, que quer só para ele. Não, a gente não. A gente procurou trazer mais gente para mostrar que o potencial do Piauí estava aqui. Né? Quantas pessoas você não conhece? Regeneração, tem um apelido lá em Regeneração, que é vários apelidos, né? Mas tem apelido carinhoso, que é a Vila e tal, e tem uma conversa lá de quintal lá, que o pessoal fala que Regeneração é a cidade conhecida como a cidade das viúvas de maridos vivos. Por quê? Porque muitos homens vão para o corte da cana, vão para a construção civil em São Paulo e voltam só ali para o final do ano, que o festejo ali é de 1 a 10 de janeiro. Então essas pessoas vão para fora do Piauí, para longe das suas famílias, atrás de oportunidade de emprego. Sendo que a gente tem tudo aqui no Piauí para gerar aqui. E mantê-los aqui. Aqui, eu fiz o caminho inverso. Eu vim com 28 anos de idade de Ribeirão Preto, que é uma das cidades mais ricas lá do interior de São Paulo, para ganhar a minha vida aqui no Piauí. É a prova de que as oportunidades estão aqui. Agora, a gente precisa abraçar quem vem de fora, dar segurança jurídica, dar apoio. O contrário do que fizeram comigo e do que eu vejo fazendo com outros investidores aqui. É perseguição política. Pessoa que vem, como eu, trazer desenvolvimento, trazer emprego, geração de renda, desenvolvimento sustentável, é perseguida pelo governo do PT, como eu fui. Ou você não se lembra da Operação Natureza em 2018? Né? Então, Como é que foi essa perseguição? são fatos, né, Feitosa? Bom, ali foi perseguição política, né? Em 2018 teve a Operação Natureza, que, na minha opinião, foi ali uma cortina de fumaça para aquela Topic. Da Topic, você lembra? Exato. Que envolveu ali a ex-primeira-dama do Estado, né? Envolvendo lá um esquema de corrupção, acho que na Secretaria de Educação, uma coisa assim. E aí deflagraram lá uma operação chamada Operação Natureza, dizendo que tinha esquema de corrupção na Semar. 3 anos de quebra de sigilo bancário, telefônico, telemático. Um belo dia vão me prender lá dentro de casa em Regeneração às 6 horas da manhã, sem nunca terem me mandado um documento, um pedido de explicação, nada. Ou seja, você vê que é uma coisa completamente direcionada. O que é que o senhor tinha a ver com a Semar? Alegaram, aqui o título é Organização Criminosa, desvio de uns 3 milhões e pouco, compra e venda de licenciamento ambiental fraudulento. Apurou-se, e hoje eu estou processando o Estado do Piauí. A juíza rejeitou a denúncia contra mim. Eu sequer virei réu. A juíza rejeitou a denúncia contra mim. O Ministério Público recorreu da decisão dela, ela manteve, o Ministério Público recorreu para o tribunal manteve. Hoje transitou em julgado, eu sequer virei réu naquele. Mas a humilhação, a desmoralização do que eles queriam fazer com a minha imagem foi feita ali naquele primeiro momento. Hoje eu estou processando o Estado do Piauí. Se o Estado do Piauí tivesse um pingo de vergonha na cara, teria que vir a público, fazer uma nota para a imprensa, um pedido de desculpa, fizemos isso aqui com o cara e tal, totalmente equivocado. Qual era o governo? José Wellington.
Eu sei exatamente o que aconteceu, o que fizeram, né? Superamos, que foi o segundo que você perguntou. Quais foram os maiores obstáculos, os maiores desafios? Isso. Foi a Suzano, que foi do ponto de vista financeiro, e foi perseguição política, porque tentaram me arruinar a minha imagem. Pegar meu nome, amassar e jogar na lata do lixo. Não conseguiram e não vão conseguir, porque se não conseguiram antes, ficaram 3 anos, de 2015 a 2018, com quebra de sigilo bancário, telefônico, telemático, investigaram minha vida de cima para baixo, de baixo para cima. Igual a gente está vendo a covardia que estão fazendo com o nosso ex-presidente Bolsonaro. Isso é uma covardia. Isso é uma coisa bizarra. Isso fez, Feitosa, eu admirar cada vez mais o Bolsonaro. Porque só sente o que ele está passando quem sofreu perseguição. Mas quem sofreu perseguição injusta e covarde, como eu sofri, entende exatamente o que esse cara está passando na vida dele. Porque enquanto ele foi presidente, era 24 horas ou 48 horas para tudo. O STF dava 24 ou 48 horas para tudo, qualquer ação dele era o STF se intrometendo. Foi acusado de tudo, foi revirar a vida dele, da família dele, da esposa dele, dos irmãos dele, tudo. Não pegaram um ato de corrupção contra o cara. Aí vão inventar agora, depois dele ter passado o comando das Forças Armadas pro Lula, ali em dezembro de 22, foi embora para os Estados Unidos, fez as mensagens que ele tinha que fazer para a população, para evitar a greve, evitar paralisação de caminhões, evitar tudo, vamos para casa, o mundo não acabou. Aí vem esse pessoal inventar esse 8 de janeiro, o cara estava lá nos Estados Unidos, Feitosa. Inventar um golpe de Estado, sem um tanque de guerra, sem uma arma, sem um comando, sem nada. Não, mas tinha uma minuta. Que minuta? Não tem assinatura, não tem nada. Estão querendo imputar a ele uma covardia, uma perseguição que eu sinto, eu sinto em mim. Quando você é perseguido e vê outra pessoa sendo perseguida covardemente, você acaba sentindo as dores da pessoa, entendeu? Então, por isso a minha admiração, o meu profundo respeito pelo ex-presidente Bolsonaro, e por isso, inclusive, que eu aceitei a missão de presidir o PL. Vamos bater no campo aí agora, exatamente. Como foi que o senhor recebeu essa missão? Como começou isso? Do senhor chegar à presidência do PL? Então, existiu... Meu irmão, um dos meus irmãos é muito amigo do presidente Bolsonaro, né? Muita amizade de confiança, né? De respeito e etc. E o presidente Bolsonaro... Esse seu irmão mora no Paraná? Em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E o presidente Bolsonaro falou, olha, o Thiago pegando o PL no Piauí já me ajuda muito só de não cair em mão errada, né? Que a gente sabe que às vezes tem ou algum infiltrado, ou algum que está pensando de forma diferente, ou pensando em dinheiro, ou pensando, né? Só de cair na mão de quem está alinhado conosco já está me ajudando. Só de neutralizar a mão errada já está me ajudando. Então, a minha esposa não queria, conversei com ela. Eu nunca fui filiado a nenhum partido, nunca fui candidato a nada, nunca tive pretensão política. Muito embora a política de regeneração tenha já me abraçado desde 2008, né, por uma questão que eu tive lá, que eu tive que ajudar um prefeito lá, o Seu Dua, em 2008. Então, eu tive vários convites, várias oportunidades e nunca me... Dizem que é mosquitinho azul, né? Mosquitinho azul nunca me picou. É a mosca azul. E também digo para você que não vai me picar. Eu tô nessa aqui com os meus 2 pés no chão, muita humildade, muita tranquilidade, sabendo exatamente o que eu tô fazendo. O objetivo número 1, que é recuperar a presidência da República e fazer o melhor possível aqui pro Piauí, dando alternativas de excelência, na minha opinião. Um Tony Rodrigues desse, e ver os nomes que a gente vai ter para deputado. E a segunda missão foi... Eu me coloquei à disposição do partido para qualquer cargo, ou para não me candidatar a nada. E a segunda missão foi agora em julho, antes dele ter essa prisão domiciliar covarde decretada, falou da gente ser o pré-candidato ao Senado pelo PL, né? Com o apoio ali dele, principalmente, do Ciro, que é a oposição aqui do estado, é o Ciro, né? Então eu resolvi aceitar essa missão muito mais para ajudar do que para ego, vaidade, salto alto. Eu não tenho isso, não faz parte do meu dicionário isso aí, viu, Feitosa? Então, eu tô tranquilo, acho que a gente tem um campo
bom de trabalho aqui no Piauí, justamente pelo Piauí ter sido o estado. Sim, aí vamos voltar bem aqui nessa trajetória. O seu irmão, amigo do Bolsonaro, o Bolsonaro recomendou, Sim, o presidente do PL, Valdemar, se reuniu com o senhor, sim. né? Lá em Brasília, fizemos o anúncio, ficaram contentes da minha disponibilidade, né? Porque não imaginavam que eu teria essa disponibilidade, essa pretensão. Eu falei, não é pretensão, é disponibilidade. Eu estou com tempo. A fazenda está redonda, o negócio está em ordem, eu estou com a minha esposa, Jâmia, que é o maior presente que o Piauí me deu, foi a Jâmia, minha esposa, que é piauiense. É, piauiense. Então foi o maior presente que o Piauí me deu, foi a Jâmia. A fazenda Chapada Grande está em ordem, eu estou com tempo, estou com disponibilidade, estou com o maior respeito e admiração e querendo ajudar o ex-presidente que vem sendo covardemente atacado, e tive uma conversa ótima com o presidente Valdemar, que eu não conhecia. Conheci, gostei muito dele, da forma que ele tratou comigo, bem objetivo, bem direto. O partido tem problemas, ainda tem alguns problemas que estão sendo resolvidos. Ele falou, Thiago, vai para lá e faz o melhor, você tem tudo para consertar. Quais são os problemas que o partido tem? Problemas da época lá de 2000 de antes do Bolsonaro entrar. Problemas na justiça, de trava, né? Justiça eleitoral, de antes do Bolsonaro entrar. Porque muita gente confunde, né? Fala assim, PL isso, PL aquilo. PL, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro entrou no PL em 2022. Certo. Antes de 2022, o PL não era um partido de direita, vamos dizer assim, era um partido mais de centro, né? E o presidente Valdemar tem muita, muita, muita gratidão ao ex-presidente Bolsonaro por ter transformado o PL no que transformou. Hoje é o maior partido do Brasil. O maior né? partido. E essas pendências estão sendo resolvidas? Não, já estão praticamente solucionadas. Isso não prejudica eventuais candidaturas? Não. Tá tudo equacionado já. Me diga uma coisa, como é que foi esse acordo aí para o senhor ser candidato ao Senado? Com o Ciro Nogueira aí. Olha, eu disse o seguinte, tanto para o Ciro como para o presidente Bolsonaro, presidente Valdemar, olha, eu estou à disposição. O Ciro foi um também que me disse o seguinte, Thiago, eu não sabia que você tinha essa pretensão. Eu falei, não tenho pretensão. Eu tenho disponibilidade, é diferente. Estou disponível para ajudar. Agora, eu não quero entrar numa pré-candidatura, seja lá do que for, para atrapalhar vocês, atrapalhar a oposição, atrapalhar a direita. O meu objetivo é a gente recuperar a presidência da República e tentar fazer um trabalho aqui no Piauí, plantar uma boa semente, para ver se a gente já colhe frutos em 2026. É possível. É possível, não é impossível. A gente escutando histórias aí do passado, da eleição do Monsanto, de outra eleição do Firmino, a gente vê que quando o povo quer, Feitosa, é o povo que manda. O que a gente precisa fazer é estar em campo. Se a gente estiver em campo, a gente pode jogar, a gente pode vencer, tá certo? O que não dá para acontecer é a gente ganhar um jogo se a gente estiver fora do campo, fora do estádio. Aí não dá. Então eu acho que a gente sabe da dificuldade, mas eu acredito que com esses números do governo federal e com esses números do governo estadual que a gente vem ouvindo, endividamento, viagem, porto, hidrogênio verde, inteligência artificial e faltando água para as pessoas, eu acho que em algum momento, eu não sei se já é em 26 ou um pouco mais para frente, eu não sei, em algum momento esse povo vai dar a resposta e vai apertar um botãozinho chamado eject para o PT aqui no Piauí. O PL tem o senhor como candidato ao Senado. Como é que vai ser a questão de deputado federal, estadual? Qual é a estratégia? A definir ainda com o presidente Valdemar. Eu acho que a questão de federal, chapa de federal, é mais difícil de acontecer. É mais complicado. Mais difícil de acontecer, mas a chapa de estadual eu acho muito possível de acontecer. Daqui para o final do ano a gente deve estar com isso bem alinhado já. O senhor já vislumbra alguns nomes assim? Não. Estadual? Alguns nomes. Já tem algum... Muitas pessoas já foram conversar com a gente lá no PL. A gente até montou uma sede nova aqui do PL Piauí. Muito bem montada, uma casa verde e amarela, patriota, acolhedora. Então, eu estou recebendo muitas visitas, muitas reuniões. Agora, com a chegada aí do reforço do Tony, essas reuniões têm até se intensificado mais. Eu acho que é possível, sim. É possível a gente fazer o deputado estadual e o federal, acho que vamos focar mais no estadual. No estadual, né? E o que é que houve com o Mainha? Bom, Mainha ocupou um espaço ali de março, abril, até agora, em setembro, que a gente fez um vídeo a semana passada, né?
e ele optou por continuar pré-candidato a governador, mas ainda não definiu por qual partido, uns 2 ou 3 aí convidando, porque o nome vinha aí com uma certa dificuldade do pessoal da direita de apoiar, muito, muito por ele ter participado do governo do PT até o ano passado, né? Então eu vinha conversando com ele para a gente buscar um nome que o pessoal da direita realmente não tivesse nenhuma restrição, né? Para não ter esse motivo. Estava no governo do PT. O nome que apareceu foi o Tony, né? Que a gente buscou e estou muito feliz com a chegada do Tony. A gente filiou o Tony em julho, anunciou o Tony agora em agosto e já estamos rodando o interior. Então o Mainha entrou pela porta da frente, saiu pela porta da frente do PL, e independentemente do partido que ele for, eu acredito que nós vamos estar juntos para tentar derrotar o PT o ano que vem. Então acho que, independentemente do partido que ele for, que eu não sei, não é bem independente, né? Ele não pode ir para um partido de esquerda, né? Porque já tem um discurso dele, né? Então hoje o senhor tem o Tony Rodrigues como candidato a governador, né? Já tem assim um esboço de vice, de alguma coisa? Não. Nem de vice, nem de suplência. Alguma possibilidade de aliança? Possibilidade. Acho que tem muita coisa para acontecer aí daqui pro ano que vem, né? Eu que não sou expert em política, pelo contrário, eu sou marinheiro de primeira viagem em política, mas o foco nosso é união da oposição, ver quem é que vai estar melhor aí no primeiro turno, ver se a gente leva essa eleição para o segundo turno, para tentar vencer a eleição. Agora, vencendo a eleição, meu amigo, aí é outra vida, né? Outra história para o Piauí, porque o que nós vamos buscar fazer é o que a gente faz, é o que eu faço, por exemplo, lá na nossa empresa. É gestão. Honestidade, competência e eficiência. Honestidade, competência e eficiência. Vamos tentar buscar esses ralos aí de corrupção, que a gente ouve falar muito que tem aqui no Piauí, obra superfaturada, show para todo lado, né? Isso aí, quem mexer com isso aí não vota na gente não, porque quem for a favor disso. Como é que ele está de prefeitura? Não tem ninguém como prefeito? É o que eu ia te falar. A missão, ela é uma missão muito difícil, mas o resultado, Feitosa, lá em 26, ele pode ser um resultado surpreendente. Por quê? Porque o Piauí foi o estado que deu a pior votação para a direita em 2022, foi 23-77, né? Então eu acho muito difícil você piorar um cenário desse. Não tem um prefeito, não tem um vice-prefeito, não tem um deputado estadual, não tem um deputado federal. Então nós estamos partindo praticamente do zero, né? Então eu acredito que dá para fazer um bom trabalho e de médio, de curto, de médio e de longo prazo. Estamos olhando com calma, tranquilo. É um cenário, na minha opinião, o Piauí é um cenário mais preocupante de todos do Brasil, mas por eu estar aqui e amar o Piauí, eu vou fazer o melhor possível pelo Piauí. Inclusive, se a gente não recuperar o governo do estado, mas vamos trabalhar para isso, mas recuperar a presidência da República, nós vamos conseguir fazer um trabalho aqui, acho que bacana no Piauí, com parceria com o governo federal. Né? E a estrutura que o PL tem perspectiva de uma boa estrutura para entrar nessa eleição? Não dá para competir em termos de estrutura com esses que aí estão. PT e demais. Vamos falar de MDB, PSD e o próprio Progressista e União Brasil, que já tem uma capilaridade aí no interior. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e liderança. A nossa arma não vai ser estrutura. Estrutura. Não vai ser essa. Nossa arma vai ser discurso. Você lembra como o Bolsonaro foi eleito em 2018? Isso. Tempo de TV zero, dinheiro zero, mas uma mensagem forte, correta, dura, direta para a população refletir. A população que aqui no Piauí tem essa mania, vamos dizer assim, de esperar a cada 2 anos as eleições para negócio de compra de voto e quem é que vai dar mais e leilão, não sei o quê, nós não vamos entrar nessa. Nós vamos ser o oposto disso, Feitosa. Eu não vou falar para as pessoas o que elas querem ouvir. Eu vou falar o que precisa ser dito. E vai ser a verdade. Agora, se as pessoas quiserem refletir e pensar, quer vender o voto, quer pegar dinheiro, que pegue dos outros e vote com
com a consciência para mudar o resultado do que nós estamos vendo. Agora, se tiver bom do jeito que tá, Feitosa, é só continuar votando no PT. Tá bom do jeito que tá, o Piauí? Continuem votando no PT. Agora, quiserem mudar, não vai ser votando nessas pessoas que aí estão há 20, 30 anos que nós vamos conseguir resultado diferente do que está aí. Não vamos mudar. Então a mudança está no PL, a mudança do rumo do Piauí está no PL e não vai ser com as práticas costumeiras que a gente vê aí nas eleições. O PL tem um vereador na Câmara, né? Tem. Câmara de Teresina? Tem, o Luiz André. O PL está satisfeito com a atuação do seu vereador na Câmara? O Luiz André, ele ainda não conversou comigo mais recente de quais são as intenções dele para as próximas eleições, mas eu acredito que ele está esperando um bom momento para conversar. Eu acredito que se ele for apoiar alguém ligado ao governo do PT, ou do MDB, ou do PSD, acredito que ele vai nos procurar para ter alguma atitude, eu não sei se sair do partido, enfim, mas eu vou esperar a decisão dele de me procurar, e estou esperando o tempo dele. A direção estadual não está preocupada se perder esse vereador? Não, porque ter né, não é que não seja bom ter um vereador, não é que não seja bom ter um vereador, mas para a situação que nós temos, a gente quer que quem estiver conosco esteja 100%... Quer ter um discurso alinhado com o pensamento da direita. A gente não quer quantidade, né? A gente precisa ter qualidade. Às vezes é melhor não ter ninguém e tá todo mundo alinhado, buscando o seu novo espaço, do que ter alguém que não esteja alinhado conosco, né? Acho que seria mais coerente. Isso, naturalmente, precisa de alguma ação no sentido de conscientização também, né? O PL tem algum programa, assim, de palestras, de alguma coisa? Tem algum estudo para colocar em planejamento isso, em execução, para tentar colocar a linha de pensamento do partido na cabeça das pessoas? Eu acho que o PL é um dos partidos que mais tem atuado nesse sentido que você falou, Brasil afora. O que nós precisamos é trazer isso também para o Piauí. Nós estamos programando agora para novembro eventos do PL 60+, que é o PL Melhor Idade, que já é um sucesso aí Brasil afora. Também, talvez ali um dia após o outro, um evento do PL Jovem. E o PL Mulher nosso, que é bem atuante, né? Com a nossa presidente Michele Bolsonaro, aqui nós temos a Jesse. Então, são essas fragmentações no partido que já estão trabalhando para fazer essas conscientizações, essas conversas, esses bate-papos. Em novembro, não está 100% marcada a data ainda, mas assim que marcar, a gente quer ver se traz medalhões aí do PL nacional, né? Vamos tentar o Nicolas, inclusive, para ver se a gente faz um movimento bacana aqui no Piauí. Ideólogos do partido, né? Ideólogos da direita. Com esse nosso alinhamento, né? De abandonar certas práticas, como compra de voto, né? Corrupção, vamos buscar eliminar a corrupção, correr atrás de eliminar. A gente sabe que é impossível zerar a corrupção, mas nós temos que correr atrás de tentar eliminar essa corrupção, que na minha opinião, o maior câncer do nosso país, do nosso estado. A gente não poderia ter gestores que se corrompessem ao chegar lá e pegar a caneta na mão e lidar com a coisa pública. A coisa pública é nossa, não é do gestor. Então não pode. O senhor tem alguma informação, voltando mais uma vez essa condição de ser irmão de um amigo do presidente Bolsonaro, o senhor tem alguma informação sobre a situação em que se encontra hoje, mentalmente, fisicamente, o ex-presidente Bolsonaro? Ele está aí há mais de quase 60 dias incomunicável, né? Em prisão domiciliar. Pouquíssimas pessoas têm direito a visitá-lo na casa dele, médicos, advogados, pouquíssimas pessoas. Então a notícia que a gente tem é mais essa da imprensa mesmo, porque foram fechando ele de tal forma, né, para torná-lo incomunicável. A última notícia que a gente teve foi essa aí, que ele foi para o hospital 2 vezes na mesma semana, né? A primeira com mal-estar, a segunda já para ver a questão do câncer de pele que foi detectado. Então eu acho que o que estão fazendo com ele é uma perseguição covarde, inventando, imputando a ele um pseudo golpe de Estado que não aconteceu, foi uma baderna, foi um quebra-quebra, como é uma prática comum do PT, da esquerda, fazer isso, fez várias vezes, né,
nos últimos anos aí com MST, com Black Blocs, invadiram lá a Câmara na época do que o Aldo Rebelo era presidente, quebraram tudo lá a Câmara dos Deputados, enfim. E nunca se viu ninguém ser atacado ou ser perseguido falando em golpe de Estado, né? No máximo ali uma prisão ou um ressarcimento do erário público, né? Que é o que eu acho que deveria ser feito, identificar quem quebrou e punir exemplarmente. Nada mais do que isso. O senhor acha que tem alguma comoção, assim, das pessoas com relação ao estado do ex-presidente? Eu acho que sim, eu não sei qual é a intenção final, né? A intenção a gente sabe qual é, do Alexandre de Moraes, eu não sei qual é a intenção final. Se é realmente levar para um presídio, se é deixar em prisão domiciliar, se é deixar incomunicável para ele não ter como nem fazer campanha para ninguém, ajudar ninguém, porque ele é o maior cabo eleitoral da direita indiscutivelmente, né? O Bolsonaro elege pessoas, simples fato de estar junto com a pessoa e estar andando junto e estar andando próximo. Inclusive muitas pessoas se aproveitaram dessa situação dele, se elegeram na garupa dele e depois o traíram, né? Por exemplo, Dória, exemplos tem inúmeros. O Dória, quando foi eleito governador de São Paulo, era o Bolsodória. Era Bolsonaro, Ave Maria. Depois chegou no governo, já quis pensar na presidência da República, e aí a gente sabe a novela que foi, né? Então eu acho que é impossível, eu não sei como é que ele aguenta tanta perseguição, tanta mentira, tanta calúnia, né? Claro que cometeu alguns erros, eu repito, lá no primeiro governo dele, porque foi o primeiro governo, porque foi extremamente cercado de pessoas oportunistas, aproveitadoras, traíras, né? Muitas pessoas traíram ele e enfrentou aqueles 2 anos de pandemia, mesmo dando algumas declarações que foram feitos alguns cortes da imprensa infelizes para maltratar a imagem dele, foi a pessoa que comprou vacina para toda a população brasileira, né? Todo mundo se vacinou, quem quis se vacinar 2, 3, 4 vezes, não faltou vacina para ninguém. Ele aumentou lá o auxílio das pessoas, que era em torno de 190 para 600 reais. Ele protegeu os empregos, né? Bancando uma parte das empresas, foi o governo que ajudou a segurar o emprego das pessoas naquela época. Então ele fez muita coisa na época da pandemia para ajudar a população, e principalmente a população mais carente aqui do Nordeste, viu, Feitosa? Eu fico muito triste, sinceramente eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas em alguns comentários de rede social desejando a morte dele, desejando o mal dele, desejando Papuda, Papuda te espera, isso e aquilo, porque eu não vejo o que de mal, o que foi de ruim que o Bolsonaro fez para a população brasileira. Eu não consigo enxergar alguma maldade. As estatais dando lucro, a taxa de juros estava lá em torno de 5, 6%, o país que pegou a pandemia, o Paulo Guedes falou que ia voltar em V e voltou, já estava voando novamente ali em 2022. Para a população mais carente, fez inúmeros benefícios, o maior deles a questão do auxílio aí do Bolsa, né? A questão de água no Nordeste, as rodovias duplicadas aqui no Piauí foi com ele. Antes dele a gente via aí aditivos, essas rodovias só, né, nos governos anteriores aí. Só questão de aditivo, que a gente sabe para que funcionam esses aditivos. Então eu fiquei muito triste, fico muito triste de ver as pessoas atacando o Bolsonaro, sendo que ele não fez nada para perseguir o Lula. Ele não fez nada para tirar o Lula das urnas em 2022. Não foi ele que mandou prender o Lula, lá atrás. Então, eu no lugar do Lula, ao invés de ficar aí viajando com essa esposa dele e perseguindo o Bolsonaro desde janeiro de 23, parece que enquanto não prendeu o Bolsonaro, não sossega, acabava com essa história, que não vão acabar, né, mas acabava com essa história de golpe, deixava o Bolsonaro elegível nas urnas em 2026, vamos pacificar o país e que vença o melhor. Estava resolvido. Agora, do jeito que tá, é um fla-flu quase que eterno, né? É muito ruim para o país isso, muito ruim. Sem dúvida. Presidente Thiago Junqueira, eu agradeço sinceramente a sua presença aqui no nosso Pod Costa. Tenho certeza que teremos outras oportunidades, de acordo com a evolução dos acontecimentos políticos, e desejo sinceramente ao senhor todo sucesso aí à frente do partido. Obrigado, Feitosa. Prazer estar aqui com você.
Quero voltar mais vezes. Tranquilo. Muito boa a nossa conversa. Foi ótimo. Fiquem com Deus e até a próxima.